Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, cruzaremos o coração do Império Romano, não para rever seus senadores e generais, mas para acompanhar a jornada de um homem que ousou desafiar o poder mais temido da antiguidade. Seu nome ecoou nas arenas e nos campos de batalha. Era chamado de Espartaco, o escravo que levantou o punho contra Roma. Esta é a história de sua luta pela liberdade, um grito que ressoou mais alto que as legiões e que ainda hoje atravessa os séculos como símbolo de coragem e resistência. No auge do Império Romano, a cidade eterna brilhava com riqueza e glória, mas sua fundação repousava sobre correntes. Milhões de escravos. Em uma Roma do 71 a.C. sustentavam a economia, as guerras e o luxo dos cidadãos. Homens e mulheres de todas as terras conquistadas eram vendidos como mercadorias, trabalhavam até a exaustão nas minas, nas fazendas e nos palácios. E entre esses cativos estava Espartaco, um traço de espírito indomável. Ele não nasceu escravo. Foi um guerreiro capturado em batalha e forçado a lutar para o entretenimento romano como gladiador. Espartaco foi levado à escola de gladiadores de Capua, uma das mais temidas da Itália. Lá, o treinamento era brutal. O suor misturava-se ao sangue, e a morte era um espetáculo diário. Homens treinavam para entreter o povo com a própria dor. Uma existência de violência sem propósito. Mas Espartaco via algo além da arena. Ele via no dia a dia dos treinamentos da escola de gladiadores de Capua homens como ele, fortes, inteligentes, unidos pelo mesmo ódio à servidão. Entre os açoites e os combates, a semente da rebelião começou a germinar. Em 73 a.C., o impossível aconteceu. Uma pequena revolta dentro da escola se transformou em uma fuga audaciosa. Cerca de 70 gladiadores, armados apenas com facas de cozinha e o que mais encontraram, romperam os portões e fugiram para o Monte Vesúvio. Entre eles, Espartaco rapidamente se destacou como líder. Os fugitivos capturaram armas romanas, libertaram outros escravos e, em pouco tempo, se transformaram em um exército improvisado. Roma riu no início, achando que era apenas um motim, mas logo, o riso se transformou em medo. O que começou com dezenas tornou-se milhares. Homens, mulheres e crianças fugiam das fazendas e se juntavam à causa de Espartaco. Formou-se uma força indisciplinada, mas ferozmente determinada, movida pela promessa de liberdade. Espartaco acabou se mostrando não apenas corajoso, mas também um brilhante estrategista. Ele enfrentou legiões romanas com táticas inesperadas, emboscadas, ataques noturnos e um uso inteligente do terreno montanhoso. Em diversas batalhas, ele derrotou exércitos muito superiores em número e equipamento, chocando a República. Roma demorou a compreender a ameaça que estava nascendo em seu próprio quintal. Para os senadores era apenas uma rebelião de escravos, um problema menor, mas logo perceberam que enfrentavam um exército que lutava por algo que nenhum soldado romano daquela época compreendia de verdade: a própria liberdade. As legiões enviadas para sufocar o levante foram aniquiladas, uma após a outra. Espartaco marchou pelo sul da Itália, conquistando cidades, libertando cativos e acumulando vitórias que abalaram o império. Sua fama se espalhou como fogo, mas Espartaco não buscava um trono, nem a glória pessoal. Seu plano era simples e claro: levar seus homens de volta às suas terras natais, cruzar os Alpes e desaparecer. Esse era seu sonho: deixar Roma para trás e viver em paz. Contudo, a própria liberdade se tornou um fardo. Muitos de seus seguidores, embriagados pelas vitórias, queriam saquear Roma, tomar o poder. A unidade do exército rebelde começou a se desfazer. O grupo, agora imenso, ia se tornando cada vez mais difícil de controlar. Apesar das divisões, Espartaco tentava manter a disciplina. Ele treinava seus homens como soldados, não como bandidos. Falava de honra, de igualdade, de um novo mundo. Era um guerreiro, mas também um idealista. Ao redor do fogo, suas palavras transformavam camponeses e escravos em soldados convictos. Ele dizia: somos homens, não mercadorias. Lutamos não por ouro, mas por aquilo que nenhum romano pode nos tirar: nossa dignidade. Essa visão mantinha a chama da rebelião acesa. Roma, finalmente, despertou para a gravidade da ameaça. O Senado, humilhado, confiou o comando de 8 legiões a Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos e implacáveis da República. Crasso reorganizou o exército, impôs uma disciplina de ferro e jurou esmagar Espartaco a qualquer custo. Enquanto isso, no norte, o famoso general Pompeu retornava da Espanha com suas tropas vitoriosas, pronto para interceptar qualquer tentativa de fuga. O cerco estava se fechando. No inverno de 72 a.C., Espartaco reuniu seu exército nas planícies do sul da Itália. Ainda havia uma chance de fugir, mas o destino o empurrava para a batalha final. Ele sabia que o sonho estava chegando ao fim. Mesmo assim,
recusou-se a se render. Dizem que, antes da última luta, ele sacrificou seu próprio cavalo e declarou: "Se eu vencer, terei muitos outros. Se eu morrer, não precisarei mais de nenhum." Essas palavras selaram seu destino e o transformaram em uma lenda. O confronto final aconteceu perto do rio Silarus. Espartaco lutou com uma fúria desesperada, liderando seus homens pessoalmente no coração da batalha. As legiões de Crasso eram superiores em número e armamento, mas os rebeldes lutavam com a força de quem não tem para onde correr. O chão tremeu sob o choque das lanças e os gritos de guerra. Espartaco rompeu as fileiras inimigas procurando o próprio Crasso, na esperança de matar o general e acabar com a guerra de uma vez. Mas foi cercado, ferido, e morreu lutando, rodeado por seus companheiros mais leais. A vitória de Crasso foi terrível e sua vingança brutal. Para dar um exemplo a todos os escravos do Império, ele ordenou que 6.000 prisioneiros fossem crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada que ligava Capo a Roma, por quilômetros. Corpos pendiam nas cruzes. Um espetáculo macabro sob o sol do Mediterrâneo. Roma havia vencido, mas também se envergonhado, pois a glória de um império que precisa crucificar a esperança para se manter de pé revela sua própria fraqueza. Espartaco morreu, mas sua causa não. Por séculos, seu nome foi sussurrado como símbolo da resistência contra a tirania. Poetas, historiadores e revolucionários veriam nele o espírito indomável do ser humano que se recusa a viver de joelhos. Até mesmo os romanos seus inimigos reconheceram seu valor. O historiador Plutarco escreveu: Espartaco era não apenas corajoso e forte, mas também mais nobre e justo do que sua sorte. A história o transformou em um mito, mas por trás da lenda havia um homem simples, um guerreiro que sonhou com a liberdade e pagou o preço mais alto por ela. Ele não buscava impérios, apenas dignidade. E é por isso que, enquanto os nomes de tantos senadores e tiranos se perderam no pó do tempo, o nome de Espartaco permanece vivo em nossa memória. E assim, viajantes pelas eras, terminamos nossa jornada pela Roma da escravidão e da coragem. Entre o ferro e o sangue, um homem lembrou ao mundo que nenhum poder é eterno quando a liberdade se ergue. As legiões passaram, os impérios caíram, mas o grito de Espartaco ainda ecoa, atravessando o tempo. Em uma frase que define sua vida: prefiro morrer como homem livre do que viver como escravo. Mas diz aqui nos comentários, no lugar dele, o que você faria? Aceitaria ser um escravo ou morreria lutando por liberdade? Acha que ele conseguiria voltar para sua terra natal se seus homens não tivessem tentados por tomar o poder? Por hoje, é isso, viajante. Que a chama da liberdade os acompanhe, onde quer que o tempo os leve. Obrigado por assistir. Se gostou desta viagem pela história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima viagem pelas eras.